Fala pessoal, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre auroras boreais e principalmente como que você pode fotografar esse fenômeno aí nas melhores condições possíveis. Então, confere aí com a gente. Valeu! Auroras boreais, pessoal. A gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre alguns passos aí que vocês podem fazer para vocês fotografarem esse fenômeno, tá? Que nem eu fiz na minha última viagem agora em março. Eu fui para a Escandinávia, então Islândia, Noruega e Ilhas Faroe, que são lugares aí sensacionais para fazer esse tipo de fotografia desse fenômeno, tá? E hoje eu vou compartilhar com vocês aí 5 dicas, né, que eu tirei das minhas experiências agora recentes, para vocês poderem também fazer ótimas fotografias de auroras boreais, principalmente aí se vocês estiverem indo viajar no final desse ano ou no começo do ano que vem. Primeira dica aí, pessoal, é a dica básica, tá? Eu acho que quase todos vocês devem saber dessa dica, que é o seguinte: as auroras boreais, elas são fenômenos que ficam próximos aos polos, tá? Então, para você fotografar auroras boreais, você tem que viajar para lugares de altas latitudes, pessoal. Então, o que eu estou querendo dizer, tá? Você tanto pode ir para o Polo Sul, fazer as auroras austrais, como ir para o Polo Norte, fazer as auroras boreais. E aí, pessoal, Polo Norte ou Polo Sul, eu não digo exatamente você ficar lá em cima do globo ou aqui embaixo, né? Mas sim você ir para lugares ou países que abranjam aquelas latitudes mais altas ali. Então, ao norte, por exemplo, né, você tem Noruega, você tem Islândia, você tem Rússia, você tem Alasca, Canadá, tá bom? E aqui no sul é um pouquinho mais difícil, porque a gente não tem tanta terra assim próximo ao polo, tirando a Antártida, claro, né? Mas a gente consegue ver esse fenômeno principalmente ali no sul da Nova Zelândia, sul da Austrália e na Tasmânia, tá? Então, pessoal que está mais focado aí em fazer as auroras boreais, claro, ao norte, né? Eu sugiro a vocês escolherem um desses países que eu falei, né? Islândia, Noruega, tá? Por que eu não escolheria aí Alasca ou Canadá, talvez, ou até mesmo, né, uma Rússia? Esses lugares são extremamente frios, tá, pessoal? Então vocês têm que tomar cuidado, porque algumas escolhas aí um pouco mais inteligentes para você fazer uma aurora boreal seriam esses países onde o inverno ele não é tão rigoroso, tá? Então, assim, rigoroso que eu digo, né, não é menos 30, menos 50, tá? Lá na Noruega, na Islândia, você consegue pegar numa noite de aurora boreal aí, talvez no mínimo aí menos 10, menos 15, então é uma temperatura um pouco mais suportável do que se você ir para um Canadá, por exemplo, uma Rússia, bem lá no interior, e você pegar uma temperatura de menos 30, tá, pessoal? Então, não que seja impossível você fazer uma aurora boreal nesses outros lugares, mas para quem está começando aí, eu recomendo principalmente você pegar um lugar aí mais tranquilo, né, com o inverno um pouco mais tranquilo, beleza? Outra coisa importantíssima, pessoal, a época do ano, tá? Então, como você vai estar perto dos polos, é muito importante você observar a época do ano que você está indo fazer essa fotografia de auroras boreais. Por quê? Quanto mais perto do verão você estiver nos polos, você menos vai ter noite, tá? Então, se você não tiver noite, não tem como você fotografar as benditas auroras boreais, tá? Então, minha dica é o seguinte, tá? Setembro, principalmente meados de setembro, até no máximo meados de abril, para você fotografar esse fenômeno aí no Polo Norte, tá? E aqui no Polo Sul, o contrário, é só pegar aí, né, o inverno ou o verão aí desses polos para você poder saber qual a época mais adequada. Então, falando aqui do hemisfério norte, meados de setembro a meados de abril é a época melhor aí para vocês pegarem as auroras boreais. E é aquilo, né, pessoal, como eu já falei aqui, eu não recomendo que vocês vão no meio do inverno, tá? Pegar aquele inverno super rigoroso. Então, no meu caso, eu fui aí em março, tá, pessoal? Março já é final do inverno, você tem temperaturas um pouco mais amenas e você tem mais ou menos aí uma divisão igual do dia, né? Você tem 12 horas de dia, 12 horas de noite aí perto do equinócio. Então, é muito mais fácil para você fazer as fotografias de aurora boreal aí
principalmente quando você não está sofrendo de uma temperatura muito severa, tá? Até porque às vezes você vai pegar seu carro para ir para aqueles lugares mais intocados e tudo mais, e aí como é que você vai chegar lá se estiver tendo uma nevasca muito forte ou a estrada estiver inutilizada, tá bom, pessoal? Então observem isso, época do ano, importantíssimo. Outro ponto importantíssimo, pessoal, previsão do tempo, tá? E também previsão das auroras boreais, são duas coisas diferentes, tá? Previsão do tempo, obviamente, né? Se o céu estiver encoberto, você não vai conseguir ver as auroras boreais, né? Porque elas ficam numa camada bem alta da atmosfera. Então, você só pode ver as auroras boreais se você tiver com um céu limpo, tá? Principalmente, né, aquela galera que gosta de fazer astrofotografia, é disso que eu tô falando. Para você ver as estrelas, você tem que estar com o céu limpo. Para você ver as auroras, mesma coisa, você tem que estar com o céu limpinho, tá, pessoal? E a outra coisa é a previsão das auroras, tá? Tem um índice aí das auroras chamado KP, tá? E eu costumo muito consultar alguns sites, alguns aplicativos aí, você pode achar, né, tanto para o teu Android, para o teu iPhone, como também sites aí na internet que fazem esse tipo de previsão aí das auroras boreais, tá bom, pessoal? Vou botar uns links aqui na descrição se vocês quiserem consultar, claro. E esses sites são fundamentais, pessoal. Por quê? Porque a aurora boreal é um fenômeno magnético que acontece, tá? Principalmente quando o vento solar ele vem e se choca aqui com a atmosfera terrestre, tá? Então, existem momentos que esse vento solar está mais forte, existem momentos que ele está mais fraco, mais denso, menos denso, e isso tudo interfere na qualidade da aurora boreal. Então tem noites que podem estar claríssimas e você não vê absolutamente nada, e tem noites aí que você pode ver uma explosão, né? Porque aquele verdadeiro céu pegando fogo, tá bom, pessoal? Não foi à toa aí que da minha viagem de 20 dias eu só consegui fotografar 4 de verdade auroras boreais. Por quê? É muito difícil combinar as duas coisas, né? Um céu limpo com uma previsão boa aí das auroras, tá? Mas é claro que se você pegar um período de tempo aí razoavelmente grande, você consegue pegar esse fenômeno. Outra coisa, pessoal, equipamentos fotográficos que você deve levar aí, tá bom? É o seguinte, tripé, fundamental, né? Se você quer fotografar uma aurora, é a mesma coisa que você fazer uma astrofotografia, né? Leva um tripé, porque você vai precisar de uma longa exposição para você capturar esse fenômeno, tá? Se ele estiver forte, às vezes você nem precisa de uma exposição tão longa assim, mas com certeza você vai precisar de um tripé, tá bom, pessoal? Então leve seu tripé, por mais simples que ele seja, tá bom? E aquilo, lentes grande angulares, que eu recomendo aí, lentes grande angulares e principalmente rápidas, né? Com um f bem baixo, para você poder capturar, né, em f2.8, f1.8, f1.4, tá? Então, quanto mais clara for a sua lente, melhor ela vai ser aí para você capturar esse fenômeno. Se ela for uma lente grande angular, melhor ainda, para você poder fazer uma composição bacana, né? Tanto com o seu chão quanto com uma montanha, tá bom? Então, equipamento básico, tripé, a câmera, tá? E você pegar uma lente aí grande angular que seja clara e ela vai ficar bem caprichada aí, pode ter certeza, tá? Configurações da câmera, galera. Seguinte, ISO, né? Eu recomendo vocês usarem o ISO aí de 1600 a 3200, tá? Não muito mais do que isso. Se você quiser arriscar de repente um 6400, se a aurora estiver meio fraquinha, tudo bem, pode chegar a 6.400, tá? Mas eu recomendo vocês ficarem com ISO entre 1.600 e 3.200 para não granular muito, tá? E aí tem uma coisa bem curiosa, pessoal, das auroras boreais, que é o seguinte, elas se deslocam pelo céu, às vezes bem devagar, dependendo da altitude que elas estiverem, e às vezes elas se deslocam bem rápido, tá? Então se elas estiverem deslocando bem rápido, aumentar a velocidade do diafragma, aí eu recomendo fazer algo em torno de 1, 2 segundos, tá? Às vezes até 4, e se elas estiverem, né, lentas, devagar, às vezes até imperceptíveis, aí você usar de 15 a 30 segundos, tá bom, pessoal? Principalmente aquelas auroras fraquinhas que ficam sempre no horizonte,
eu recomendo vocês usarem uma exposição mais longa aí de até 30 segundos. Eu tirei fotos aí dos dois exemplos aqui na minha viagem, tá bom, pessoal? E é aquilo, algumas delas eu fiz bem rápido, então em torno aí de 3, 4 segundos, e outras eu fiz bem lenta, em torno de 30 segundos, tá bom, pessoal? Então você tem que variar, fazer principalmente uma longa exposição aí, dependendo da velocidade delas, e também você utilizar o seu ISO de uma forma que ele não fique aí extremamente granulado a sua imagem. Então é isso, pessoal. Eu acho que esses 5 tópicos aí são fundamentais para você fotografar as auroras boreais. E agora eu vou mandar um extra aqui para vocês, né, que ficaram até o final assistindo o nosso vídeo, que é o seguinte: escolha roupas adequadas, pessoal, porque é mole de você chegar numa temperatura bem baixa, uma sensação térmica bem desagradável se você não tiver com a roupa certa, tá, pessoal? Você vai ficar exposto ao frio, principalmente porque você vai ficar caçando essas auroras aí num período de 1 ou 2 horas, às vezes até mais. Então eu recomendo que vocês usem casacos apropriados, tá? Bota um corta-vento, bota uma segunda pele, bota uma bota, meia, tá bom, galera? A gente não quer que vocês passem mal aí, ou então não consigam fotografar o fenômeno porque vocês não foram preparados o suficiente. Então escolha roupas de frio aí bem adequadas, tá, pessoal? Se protejam e é aquilo, né? Boas fotos, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau, tchau.